Você está ouvindo FGCast, o podcast do portal Filmes e Games. Galera, Mal Franco falando aqui. E o melhor Batman da história do cinema vai perder o posto pro Ben Affleck esse ano. Com a gente hoje aqui, o Pinguim Imperador do portal Filmes e Games, Leandro Valina. Fala, galera. O melhor Batman, e diga-se uma coisa, hein? A melhor Gotham City do cinema até hoje é essa, cara. Tim Burton é gênio Tim pra Burton isso, né, cara? É foda. Com a gente, o especialista Marcelo Paradela. Eu ainda tô impressionado com essa mulher gato, cara. Não, cara. É incrível. Roupinha de couro apertada, não Miau. tem Eu deveria chegar e só fazer assim. Miau. Não, você não ia ficar bem, Marcelo. E estreando no FGCast, diretamente do Terra Zero e do Comic Pod, Delfim. Hello! É isso aí, gente. Vamos falar um pouco desse filme magnífico. Melhor que ele, só o do Joel Schumacher, será? Nossa, cara. Joel Schumacher não, cara. Complicado aquele, né? Ok. Prometo que não falo mais de novo no nome de Joel Schumacher. Aquele que não pode ser dito o nome. O Joel Schumacher é meio Voldemort, tipo os fãs do Batman, né, cara? Antes Voldemort do que Beetlejuice, né? Nossa, pode crer. É isso aí, Delfim. Fala um pouco aí dos seus projetos, cara. Onde é que o pessoal te acha na internet? Faz seu jabá à vontade aí, cara. Vamos lá, tem coisa pra caralho, mas vamos tentar vamos nos ater ao básico, vai. Sou editor-chefe do Terra Zero. Você pode, então, me encontrar no terrazero.com.br, que é um site, basicamente, de quadrinhos. Falamos sobre tudo que tem a ver com quadrinhos e derivados, né? As séries de televisão, as séries de TV que são derivadas de quadrinhos, filmes derivados de quadrinhos, games derivados de quadrinhos. Fora isso, eu apresento todos os domingos ao vivo um programa de áudio. Eu sempre falo programa de rádio porque ele começou no rádio, na Rádio Muda de Campinas, que é a rádio do Unicamp, né? Mas daí ele migrou, quando eu me mudei de Campinas para o Rio de Janeiro, um tempão atrás. Ele migrou para a internet, foi um dos primeiros podcasts do Brasil. Chama Rádio Muda de Campinas? Rádio Muda FM. Pô, a Rádio Muda é conhecida. Rádio Muda, a rádio que fala. Ah, bom. Ai. Porque se a rádio é muda, você fez bem migrar pra internet, né, cara? E daí o meu podcast teve alguns formatos diferenciados, sempre tentando voltar pra interatividade. E quando eu encontrei o sistema atual, que é no Mixler, mixler.com, eu consegui encontrar um formato perfeito entre interatividade e um programa que mesclasse o melhor de um programa de rádio com os recursos que eu posso encontrar na internet para poder fazer o programa no conforto do meu lar, todo domingo, 10 horas da noite. 2 horas de diversão para você que não quer acabar o domingo com um fantástico na cabeça, nem com as pegadinhas do Silvio Santos, e nem com a tragédia do Roberto Cabrini agora. Tá, mas quem não pode ouvir ao vivo, tem todos os programas lá, eles ficam lá disponíveis para ouvir. Isso. Tem todos os programas disponíveis. Você pode ouvir em www.mixler.com/showreel. Mas qual que é o nome do seu podcast, Delfim? Ninho do Coruja. Mas e o Comic Pod? E o Comic Pod não é meu. O Comic Pod foi criado pelo Vladimir Ertal e pelo Matheus Kajima. E eu sou um mero participante que falo as bobagens mais insanas, as bigodagens mais geniais e as piadinhas inúteis que todo mundo gosta de ouvir. Agora, só falando, você falou das piadinhas esdrúxulas, eu preciso contar pra você, a primeira vez que eu ouvi falar desse podcast, na época de faculdade. Um beijo pra uma grande colega minha lá, vagabunda lá da faculdade. A gente saiu
Ela viu olhando pra bunda dela, ela virou e falou assim: como é que pode? Pô, nesse nível. É nesse nível, né? Excelente, encaixou a piada. Eu sabia Ele que ia vai ser bom. editar, se Deus quiser, e tirar isso, cara. Só vou tirar o nome dela, só. A gente agora tá com uma. A gente divulga no SoundCloud como se fosse um extra. Todos os extras do show, que são geralmente todo o Comic Pod que a gente grava tem esses extras que a gente tira fora e. Piadas a gente inaceitáveis. Piadas inaceitáveis, né? Pra mim é tudo aceitável, mas eles querem deixar o programa cada vez mais jornalístico, bonitinho, Tá e daí certo. de repente as melhores piadas ficam de fora, mas todas elas agora encontram espaço nos extras que vão no SoundCloud. Enfim, tem uma porrada de coisa. Bom, todos os links do todo o trabalho do Delfim que vocês quiserem ver vai estar aí, não. É só clicar embaixo, a porrada de link aí e conhecer tudo isso. A gente volta pra falar tudo do FGCast, especificamente sobre o segundo filme do Tim Burton. A gente tá falando de Batman: O Retorno de 92. Se vocês não sabem, a gente já fez o do Batman, o primeiro filme de 89, no FGCast 38, com a participação do Batman da Podosfera, o Basulão, que desapareceu. Não sei onde esse cara tá. Um abraço, Basulão, volta logo. Mas a gente volta pra falar tudo de Batman: O Retorno, logo depois do nosso bloco de e-mails, tweetadas e, como diz o Leandro, facebookadas. You've got mail. I got mail. Fala, Leandro, onde é que a gente tá agora? Mal, tamo na Matrix, Mal. Estamos na Matrix. Leitura Voltamos. de e-mails do podcast 73, Matrix. Matrix, um dos melhores filmes do milênio passado. Fantástico. O pessoal curtiu, hein? O pessoal curtiu. Muito comentário lá no Facebook. O pessoal tá comentando no Face, manda e-mail, comenta Manda no facebookada, site. manda pode coisa. A gente se perde de vez em quando, quase Isso. sempre. A gente já divulgou, se você ainda não viu, a gente já divulgou lá no Facebook qual é o nosso próximo FGCast. Putz, cara. Tá bombando, a galera tá Pessoal, comentando muito lá. Caraca, bicho. O link tá fixo no podcast, cara, lá na fanpage. Entra É isso lá. aí. Entra lá que vocês vão ver. Inacreditável, é o mínimo que as pessoas estão falando. Vai bombar. É isso aí. Primeiro comentário que eu vou ler aqui, né? É do Alexandre de Paula. Matrix foi um filme que a primeira vez que eu vi eu gostei, mas nem tanto. Para, velho. Somente depois de ver mais uma vez é que absorvi aquilo que ele tenta passar. E aí comecei a gostar mais. Ele não entendeu, então. Não é que ele não não gostou. é que ele não gostou, ele não entendeu de primeira. Realmente revolucionou e criou uma nova cultura. Como o comentário virou referência pra muita coisa. Até hoje a gente fala, né? Para na Matrix. Fogo é esse mimimi com Keanu Reeves, hein? Pô, ele tá falando de mim, né? Tá falando de mim. Cagada sua. Mó birra com o cara, velho. Assim como outros atores, ele fez filmes ruins, mas teve outros ótimos. Advogado do Diabo é foda e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos com o Instagram agora, tá? Procura lá, Filmes e Games no Instagram. Nós colocamos uma foto do Eu, Mal e o Pôster Terminator. Sim. Cara, o Adriano Marçom... Eu vou ser o Schwarza. eu sou o Schwarza. O Adriano Marçom falou, cara, o Mal tá a cara do Keanu Reeves. Eu vi... Meu, tá idêntico, cara. Beleza, eu não tô aqui pra discutir se o cara é bonito. Eu tô pra discutir que ele é mau ator. Bonito ele é mesmo, fazer o quê? Segue a gente no Instagram, galera. E aí o Alexandre de Paula reclamou do nosso mimimi e mandou o mimimi dele, ó. Só não entendi de qual Avatar que vocês estão falando que é ruim. Aquele super mega filme do James Cameron? Cara, o Avatar... Ou o último mestre do ar? Não, é do James Cameron mesmo. Eu não acho ruim, não, cara. Eu não acho... Cara, o Avatar, eu ouvi esses dias, o Avatar, ele é o primeiro, é o ranking de arrecadação de bilheteria, cara, de todos os tempos, cara. Grana pra caralho. Não quer dizer que o filme é bom. O filme é ruim. Mas não é ruim, não é. E aí ele fez um comentário, que eu sempre peço pro pessoal falar quando comentar pela primeira vez. Conheci vocês agora através do TigreCast sobre Rock 2. Sensacional. Gostei que vocês têm cast sobre vários filmes que eu gosto muito e não encontro em outros podcasts. Não vai encontrar o próximo ele não vai achar em lugar nenhum, só que... Já vou começar a maratona. É isso aí, Alexandre. Espero que você esteja se divertindo na maratona. E é bom saber que a galera do TigreCast tá vindo pra cá, tá vendo? Valeu a pena vocês participarem do TigreCast. Tiagão. Que a gente só faz por interesse essas coisas. Um abraço, Tiagão. E além de fazer maratona no podcast, vai fazendo os vídeos também, galera. Canal Filmes e Games lá no YouTube. Tem muito vídeo bom lá, cara. É isso aí. Se vocês gostam dos podcasts, conheçam nosso canal, que também tem muita coisa legal mesmo. O que mais tem aí, Lê? Tem um cara aqui, ó. Fax No Match.
É, o nome esquisito. Sei lá o que é isso. Vamos lá. Ótimo cast. Como sempre, amiguinhos, vocês mandaram bem. Só uma curiosidade dos diretores Larry... Dos diretores, colocou. Larry virou Lana. Mas, ao contrário do que o mal supõe, a Lana continua gostando de desse Bip. negócio aí. Ou seja, ela é lésbica. Aí que eu não entendo, cara. O cara faz uma cirurgia, troca, manda cortar o instrumento dele e ele bom. gosta de mulher. É bom, ela continua sendo bom, o cara é gostoso. Eu não tô entendendo qual é a lógica da cabeça desse cara. É que Eu nem não a picanha sei. argentina. Quando você come uma vez, cara, você não se esquece nunca, bicho. O bagulho é bom pra caralho. Ó, eu não sei realmente se o cara simplesmente tá inventando história, porque esse nome é esquisito aí, mas que não faz o menor sentido alguém fazer uma mudança de gênero pra continuar praticando sexo com o gênero oposto. É. Vai dificultar É que é o tão trabalho. bom, é tão bom que ele queria ter uma pra perereca. Entendeu? Tá é bom. isso que é. Cara, eu acho que ele podia só se vestir de mulher e continuar fazendo. Bom, quem sou eu pra julgar? Cada um é cada um. É, e o Frex no Mate, ou coisa parecida, ele falou aqui, e vejam a série em Sense8, pois que tá naquela série da Netflix, Tá que é dos com caras. pinta. É cedo pra A julgar, eu galera não tá vi falando ainda. bem pra caralho dessa Mas série, eu tô traumatizado de Heroes. Eu tô achando que vai começar bem e eles não vão saber pra onde levar a história e vai ficar uma merda. Então nem eu comecei. vou ver. Se pegar nos 2 episódios, eu continuo. Mais um comentário aqui, Henrique Santos. Ouvindo o cast, gargalhei muito com a jornada do herói e todo mundo que já morreu e voltou. Pô, até o Harry Potter já fez isso. Eu parei no segundo Harry Potter, eu não sei. Eu vi o 7, horrível. O filme foi foda na época, assisti com 8 anos e não entendi nada além do fato dele desviar das balas. Só reassistindo alguns anos depois que eu realmente fui entender. Pra mim, o final do filme era tão empolgante que deixava aquele gosto de quero mais. Eu quis o 2, então o 2 veio e a gente podia ter ficado sem essa. Ah, eu gosto. Como filme de ação, cara, o 2 é legal, o 3 também. Eu não tenho esses mimimi que vocês têm aí, cara. Uma coisa que... Eu sou curioso, cara. Curioso, eu quero sempre ver o universo continuar, cara. Não, tem horas que é melhor parar, cara. Não. Mas você viu que legal, né? Todo o pessoal comentando que viu o filme quando era muito novinho. Os nossos ouvintes são bem mais novos que a gente. É, né? e quando saiu, Então né, cara? eles viram o Agora pegou no filme. cinema isso aí. É, e era muito complexo pra criançada novinha mesmo, né? As teorias. Tudo. E ele termina. Forte abraço a todos. O cast continua ótimo como sempre. Eu estou esperando a FGCast do Cobra. Eu também. Tamo junto. Espera aí, cara, espera aí. E mandar abraço pra todo mundo que comentou. Teve comentário pra caramba aqui, tá? Teve o maluco do Guilherme Vertamati, né? O Guilherme Vertamati. Ele escreveu um livro. Do Costelas de Hidromel, do Meia Louca. Tivemos lá, procura lá no site. Vai ter o link Meia no Louca post Cast, da é nossa sensacional. participação no Costelas com Hidromel, falando de muito bom. mitologia nos filmes, coisa bem legal. Ele escreveu um livro e depois ele mesmo terminou. Pô, eu sou prolixo pra cacete, né? Você exagerou um pouquinho, cara, por isso a gente não vai ler aqui, mas um abração pra você. E um monte de gente, cara. A gente comentou do Pescador Parrudo. É. Aí entrou um cara novo, um tal de Asbates, pra explicar que Pescador Parrudo era o personagem Estevam da novela Kubanacan. Aí, pô, perdeu. Ó, o Pescador Parrudo, você perdeu moral comigo nessa, cara. Eu achei que seu nome era alguma coisa foda, entendeu? Muito bom. Galera, fica uma dica, hein? Patreon. Tem um link no post aí, nós somos um Patreon, já tem gente ajudando, tá? É aquela coisa, tem várias. Você ganha. Tem várias etapas, né? Que você vai adquirindo, você ganha. É uma chance de você ajudar o Filmes e Games e, acredite, estamos precisando. E aumentar o seu nível de interação com a gente, entendeu? A gente vai fazer uma série de promoções para os patrons. Tem um grupo secreto no Facebook que eles já estão sabendo de coisas que vocês não sabem. E vou falar uma coisa, tem patrono ganhando ingresso. Ninguém ganha ingresso já. É aquela coisa, quando a gente tem, a gente manda. Não é obrigação, né? Não é uma troca. Mas se tem aqui, a gente manda pros patronos, né? De Jurassic World, Mime, os caras estão arrebentando. Sempre que a gente tiver alguma coisa promocional, a gente vai privilegiar os patronos, o que é nada mais justo, né? Mas se vocês quiserem ajudar, independente de ingressos, dá uma olhada lá, patreon.com/filmes e games, o link vai estar aí no post. Curtam o cast agora, a gente vai falar de... Não lembro, esqueci. A gente vai falar de Batman, O Retorno, com a participação do Delfim, o Paradela, deram aula sobre Batman, ficou legal pra cacete, curtam aí e vamos que vamos, cada vez melhor. É isso aí. Senhor Pinguim! Pinguim é um pássaro que não consegue voar. Eu sou um homem. Eu tenho um nome. Oswald Cobblepot.
Sr. Cobblepot, o senhor nunca poderá se acertar com eles? Verdade. Eu fui seu primogênito. E eles me trataram como número 2. Mas é natural do homem temer o incomum. Acho que quando eu peguei meu chocalhinho da Tiffany's com minha pata lustrosa, ao invés de dedinhos gordinhos, eles enlouqueceram. Mas eu os perdoo. A vantagem é que o Michael Keaton deve ter chegado pro Tim Burton e falar assim: cara, eu não quero nada que me roubem a atenção. Ah! Sacou? Saquei. Robin. É só piada boa, só piada boa hoje. Não, mas a piada não é essa. A piada é quem era pra ser o Robin nessa, né? Quem era? O Marlon Wayans. Isso que eu ia falar, o Robin não é negro, cara. Como é que os caras iam fazer? Ué, por que? Não pode ser? Mas nos anos 90 essa discussão cabia. Cabia, né? Dirigido por Tim Burton. Eu diria que o Tim Burton é um bom diretor. Um excelente diretor que fez filmes maravilhosos como Peixe Grande, que é espetacular. Marte Deve ser o melhor dele. Eu acho o melhor dele. Marte Ataque é ótimo, Edward Mãos de Tesouro é ótimo. Mas ele faz muita merda também, né, gente? E esse Batman, eu diria que ficou na meiuca, porque... Não, ficou bom, Não, cara. Não começa, mano, não começa. Mas eu tenho que admitir que eu sou desse também. Esse filme não é... Sabe aquela coisa? Ele é melhor na memória. Eu lembro quando eu fui ver no cinema, eu falei assim, e eu lembro que eu tinha lido a adaptação em quadrinhos do primeiro filme, que foi feita pelo mesmo roteirista do filme, que também é o roteirista desse filme, que é o Sam Raimi. E daí, quando eu fui no cinema, eu li uma matéria de jornal. Eu não costumo ler as críticas antes, mas eu gosto de ver a ficha técnica, né? E na época você tem que recorrer ao jornal, né? O filme é comecinho dos anos 90. Internet, BBS era só um sonho, quanto mais internet. E daí quando eu li o nome Sam Raimi, eu fiquei muito preocupado. Por quê? Puta merda, cara. Porque esse cara tem nome de presunto, cara.
eu fico pensando, meu, isso aqui vai ser um empacotado, um apresuntado, um prensado, vai ser um... Peraí, mas você tá falando do Sam Raimi? Do Sam Raimi, do... Sam Hamm é o roteirista. Do Sam Hamm, pelo amor Ah, de Deus, tá, não é o eu Sam Raimi. Achei que o Sam Raimi tava envolvido em alguma coisa. Eu falei, o que esse cara tá fazendo aí? Não, Sam Não, é Raimi. o seguinte, a história desse filme é de um cara chamado Sam Hamm, E você tinha lido o quadrinho, certo? e eu tinha lido o quadrinho da adaptação do primeiro filme. Daí quando Ah, foi tá. pro segundo filme e eu vi que era esse cara, eu falei, meu, essa história não vai ficar legal. Eu gosto muito, tem coisa que eu gosto muito nesse filme, tipo, já foi até falado que a Gotham City neogótica que é criada é uma das coisas mais espetaculares que já foi criada. Sensacional, cara. Eu acho que é o que segura o primeiro e o segundo filme. Não, eu mais acho. da metade do orçamento desse filme foi na Sensacional. Gotham City, foi no... Cara, fazer a cidade. infelizmente, nos dias de hoje, né, que até por uma questão de familiaridade com as produções, não dá mais pra fazer o que foi feito nesse filme, né, que a Gotham City foi feita inteira em estúdio. Sim. E, Não, porque esse filme novo do Nolan, cara, essa Gotham em Nova é York. Chicago, é Chicago. Ficou uma merda, cara. Não é Não, Gotham. é que é o seguinte, hoje você tem uma familiaridade que você precisa de locação. Você perde o lúdico, né? Você construir uma Gotham no estúdio, você pode, sabe, fazer coisas góticas, fazer um negócio mais estilizado. Mas, por outro lado, você, ao ir a uma locação, você vê que aquilo é real, né? Que aquilo é uma cidade mesmo, né? Então tem essas coisas. Mas, pra mim, nesse lance de estilo, de usar estúdio, se fosse eu, cara, todos os filmes da DC eu faria em estúdio. Porque a DC, as cidades da DC são... Peraí, as cidades da DC, elas são fictícias. As cidades da Marvel não, elas são cidades reais, entendeu? Sim. Agora me diz uma coisa, eu não sou... O Mal também não somos chegados em quadro. Chegado não, a gente não tem conhecimento. Ó, fale pra você só, cara, eu leio uma falda. Ah, então, eu li Turma da Mônica. Isso. Que não é HQ. Mas o que acontece? A Gotham era esse estilo do Tim Burton? Nos quadrinhos? Não era. Não era. A Gotham, ele criou uma a Gotham sempre foi sombria, mas ela sempre foi uma cidade muito urbana. Ela tem alguns elementos góticos que as construções mais antigas da cidade. É uma cidade bicentenária, se eu não me engano, Gotham City. E Gotham é baseada em Nova York. É isso que o Marcelo falou. É fictício, mas todas são baseadas em Nova York. Todas. Mas no universo Marvel, as cidades são reais. Tipo, o Homem-Aranha, ele age em Nova York. Não, mas o que eu quero dizer no caso de Gotham é que Gotham é o apelido um dos apelidos que os nova-iorquinos dão desde sempre para Nova York. Quando se chamava a cidade de Gotham nos primeiros quadrinhos criados pelo Bob Kane e pelo Bill Finger, ou melhor dizendo, pelo Bill Finger e pelo Bob Kane, só para deixar as coisas claras, quando se chamava a cidade de Gotham, era como se fosse um apelido para Nova York. A cidade era realmente Nova York. Uhum. Com o advento das cidades fictícias, que começou não necessariamente com Gotham City, mas Gotham foi a primeira cidade fictícia que colou, né? Antes mesmo que Metrópolis, na minha opinião. Mas o Batman sempre começou em Gotham, ele nasceu em Gotham, eu nunca vi esse ele nasceu numa cidade chamada Gotham pelos moradores, mas que também era chamada de Nova York nos quadrinhos. Aos poucos se abandonou a nomenclatura Nova York e Gotham virou o nome da cidade e não mais o apelido. Foi assim que surgiu. E Nova York tem essa coisa de prédios góticos com gárgulas, essas coisas, e certamente... Essas estátuas, essas coisas que tem muito, né, cara? Isso. E a produção do filme puxou isso e acentuou isso como se isso fosse o padrão da cidade inteira. Então isso dá juntamente com a iluminação do filme, que é um negócio espetacular, sabe, desses dois filmes. Então a cidade fica realmente mais sombria, tétrica, menos tecnológica. É o que o Tim Burton gosta, né, cara? Sim. Tim Burton é mestre nisso, né? Isso.
Aí o Marcelo tava falando que a vantagem de gravar em estúdio e não em locação externa é que você pode brincar mais, fazer as coisas mais detalhadas. Né? Mas a desvantagem é que todas as cenas de Gotham são tomadas assim pequenas, né? Você mostra uma quadra, né? Não tem tomada aérea, não tem... Não, e outra coisa, você vira a câmera pro outro lado, geralmente você vê o mesmo cenário em 3 cenas, cara. Parece que o filme só se passa pracinha, aquela pracinha ali, né? Parece que o filme inteiro só se passa na praça da cidade. É que nem o De Volta pro Futuro, que parece uma locação, a praça da cidade do De Volta pro Futuro, mas na verdade é um backlot, é lá na Universal mesmo, entendeu? Pensei que você ia chegar a falar dar um exemplo ainda mais foda, que é uma cidade cenográfica da Globo, sabe? A cidade cenográfica da Globo é a praça da igreja e acabou, né, cara? Se a gente falar do FGCast 50 que a gente gravou sobre o filme do Clint Eastwood, a cidade é uma rua, né? Tem aquela rua e a cidade foi toda gravada lá. Quase todo o western era assim, né, cara? No filme temos de novo Michael Keaton como Batman, que eu insisto até hoje era o melhor Batman de todos da história do cinema. Que obviamente o Ben Affleck vai superar todo mundo. O Ben Affleck vem aí e ele é foda. Não, mas o fato é o seguinte, cara, no primeiro filme eu adorei o Michael Keaton. Nesse, eu não sei se foi o fato dele estar com os hormônios à flor da pele, dele estar apaixonado pela mulher gato lá, com toda razão, inclusive. Mas ele ficou muito bobão, cara. Vocês não acharam que ele tá um Batman bobão dessa vez, não? Bobão? Bobão, cara, ele fica, vamos sair, vem jantar comigo, por favor, tal. Acho que um playboy não seria tão romântico assim, mesmo ele Bruce tá Wayne, virgão. Né, quando ele tava caído. Ele tá virgão, boa. Virgão. Bruce Wayne virgão. É isso mesmo, cara. Cara, a gente não sabe que não, né? Porque a gente tinha ficado lá com a Vicky Vale lá no outro filme, né? Que a Vicky Vale não vale. Enfim. Ele fez a piada do Vale Veio. Tá, entendi. Bom, mas o fato é o seguinte. Essa foi só difícil de pescar, mas quando a gente pesca, a gente vê que é muito boa, entendeu? A Kim Basinger é muito melhor que a Michelle Pfeiffer. A questão é a roupinha de couro, né, cara? A roupinha de couro faz toda a diferença, né? É que no primeiro filme, a Kim Basinger não mexe com a nossa cabeça. A Michelle Pfeiffer mexe com a nossa cabeça. Mas, por outro lado, a Kim Basinger, anos antes, mexia com a nossa cabeça no 9,5 Semanas de Amor. Não, tudo bem, mas é outro filme. Agora, o fato da mulher vestir uma roupa de couro e lamber a cara do Batman faz a gente ter outro tipo de... Né? Não, em filmes do Batman, a Michelle Pfeiffer venceu. Bom, como a gente já falou do Michael Keaton, como eu já citei no FGCast 38, pra caramba dele, só pra reforçar aqui o que eu tava dizendo, o melhor filme dele são os Batmans ou vocês acham que ele tá melhor como Beetlejuice ou naquele O Jornal, alguma coisa assim? Lembrando o Birdman. Se a gente for comparar com a carreira toda dele, Birdman é foda. Mas Birdman tem muito... O Birdman não existiria se ele não tivesse feito os Batman. Exato. É bom pra garotada nova saber, o Birdman já foi Batman. Vocês conhecem ele apenas como Birdman, né? Ele já foi Batman. E tem até agora, aquele filme de drama lá que chora pra caralho lá, que ele escreve as cartas. Pô. Minha Vida. Minha vida, que ele vai morrer de câncer. Não escreve, ele grava vídeos ensinando o filho a fazer a barba. Puta, eu vejo esse filme e choro pra caralho. Agora, eu sou muito fã do Beetlejuice. E O Jornal é um filme espetacular, não só pra quem fez jornalismo como eu, mas ele é um filme mega crítico, não só em relação à indústria de cinema, como a indústria de comunicação em geral. Ele fez filmes excelentes como o de Médico e Louco, Todo Mundo Tem um Pouco, que passava no Brasil. Isso era muito chatinho. Era divertido, que saía a galera do hospício. Ele fez o Fábrica de Loucuras, que é um filme motivacional, usado em empresas e tal, pra trabalho em equipe, que é do Ron Howard também esse filme. O Fábrica de Loucuras. Agora, depois de Birdman, que ele tá espetacular, a melhor atuação dele e o meu filme favorito dele é Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias, que ele faz 3 papéis diferentes nesse filme. Ah, meu Deus! Como que é o nome desse filme mesmo em inglês? Multiplicity. Eu tenho sentimentos dúbios em relação a esse filme. Eu não vou é excelente, cara. Ele mesmo faz um cara sério, faz um cara porra louca e faz um débil mental. Os 3
o mesmo ator. Ele deu um show de atuação naquele filme, gente. Mas Beetlejuice ainda é foda. Cara, eu não consigo gostar daquele filme. Mas acho que todos nós podemos concordar, né, que ninguém gosta do filme dele, do Herbie, com a Lindsay Lohan, né? Ele fez um filme do Fusquinha? O Herbie da Lindsay Lohan. Ele é o pai dela. Eu nunca vi. Tentaram voltar com o Herbie e o filme chama Herbie Meu Fusca Turbinado. É um negócio... Não. Pulo. Você não vai ver, não. Mas ele tem umas coisas bobinhas, né? Ele tem... a filha do presidente, ele era o presidente nesse filme. Puta, com a ex-mulher do Batman e do Tom Cruise, né? Nomes, Marcelo. A Kate e Holmes. tem um filme que ele é um boneco de neve, né? Sim, esse filme é legal. Esse filme é legal, Jack Frost. Não, cara, não. Acho que chama Noite Mágica no Brasil. É bom esse filme, gente. Não. Enfim, a filmografia do Tim Burton, de novo, filmografia do Michael Keaton é um negócio que tem muitos altos, cara, não tem jeito. Só pra não perder o gancho que a gente falou do Jack Frost, tem um filme de terror chamado Jack Frost, que é muito bom, e tem um filme pornô chamado Jack Frost, você já imagina onde vai a cenourinha. Ah, não, que horror. Bem divertido também, gente. Que horror. Divertido. Bom, Ele fez aquele fracasso do Padilha, cara, ele fez o Robocop. Novo. sim, não foi tão ele é o... Ele é o inventor do Robocop. Né? Ele é meio tipo o número 1 e aquele... Cara, ele é tudo, né? Ele é o cara que inventa, ele é o número 1, ele é 3 personagens em 1 naquele filme. E ele não tá mal no filme, é que o filme realmente não... É aquele negócio, você vai apostar na marca... o Lê gostou. É aquele negócio, se você vai apostar na marca, numa nostalgia do negócio, você tem que entregar a parte da nostalgia. Eu não tenho problemas pra remakes, né, cara? Mas Jurassic World não tinha sangue. Gente, a gente saiu da pauta completamente. Vamos focar no Batman. Volta. Essa história vai longe. Deixa eu falar sobre isso. Bom, Danny DeVito como Pinguim. Eu sou fã do Danny DeVito, assim, de longa data, desde Joga a Mamãe do Trem. Ele faz umas comédias espetaculares. Você sabe que foi o Jack Nicholson que indicou ele pro papel, né? Foi o Jack Nicholson que convenceu ele, né? Falou, vai que é grana, é muita grana, né? Vai que é dinheiro na certa, né? Pega isso que você vai montar no burro pra vida inteira. Realmente, a gente nunca mais viu, poucas vezes a gente viu depois algum filme mais ou menos do Danny DeVito, né? Depois do Batman, né, cara? Não teve muita coisa. Filmes que vocês gostam muito com o Danny DeVito, diz aí. Aquele filme que ele é um mafioso que resolve fazer. Ele resolve que quer ser produtor de televisão. Nunca lembro o nome do jogo. Filme. É o nome do jogo. É o nome do jogo. O de outra volta? Não é esse não. Não é o nome do jogo, é um... Eu vou lembrar, peraí. Bom, só pra falar, ele fez Irmãos Gêmeos com Schwarzenegger, só pra não falar, que a gente não falou do Schwarzenegger nesse cast. Eu sou obrigado a interromper pra perguntar pra você, Delfim. Uma coisa que a gente pergunta pra todo convidado agora que participa do FGCast. Schwarzenegger ou Stallone? Cara, é óbvio, mas é muito óbvio que é Stallone, pô. Aê! Chupa mal! Chupa gostoso! Isso Tá é bom. foda, Pelo amor de é Deus, foda. o Stallone ganhou um Oscar. O Stallone, isso não quer dizer nada. A partir do momento que o Stallone começa a carreira dele de verdade com rock, e tipo, com o melhor roteiro original, reunindo um time estelar, com trilha sonora do Bill Conti. A partir do momento que ele consegue transpor o personagem para a vida real de uma cidade, tipo, o Rock é um personagem real em Pittsburgh, cara. Então, não tem jeito. Tipo, me diz uma coisa que o Governator fez que tenha sido espontâneo do povo, assim. O Schwarzenegger, não, ele pode ser um cara popular, mas ele não é um cara do povo. O Stallone é um cara do povo, de verdade, cara. Por mais rico que ele seja, por mais que ele tenha mudado. A gente não vai transformar esse cast numa disputa. Mas não, se eu virou, quisesse... Não, então beleza. Então, se a gente vai falar de gente do povo é melhor, então o melhor ator é Lula, porque ele fez o Filho do Brasil e ele é do povo. Não, a gente não tá aqui pra discutir isso. Entendeu? O fato é o seguinte, eu vou ter que tirar na edição e vou colocar você falando Schwarzenegger, é claro. Porque, né? Porra, o Paradela falou, eu vou trazer... O cara manja muito de quadrinho, eu acabei de perceber que ele não manja tanto de cinema. É uma pena, mas tudo bem. Tudo bem. Schwarzenegger ou Stallone?
Cara, é óbvio, mas é muito óbvio que o Governator... Eu lembrei de outro filme que tem o Michael Keaton e o Danny DeVito no mesmo filme, cara. Que é um filminho mais ou menos, lá no comecinho dos anos 80, ele chama Johnny o Gangster, cara. Putz, eu lembro, eu gostava desse filme quando passava na sessão da tarde. É, o Michael Keaton é todo dandizinho, assim, magrinho ainda, com aquele cabelinho todo, né? E o Danny DeVito é o alívio cômico. Mas com a dublagem é mais divertido. O Danny DeVito, ele faz muito mais, 90% comédia, né, cara? Podemos falar da Michelle Pfeiffer ou não? Só fechando, né? Ele fez ainda Tudo por uma Esmeralda, né? Os filmes que a gente curtia, né? Uhum. E depois do Batman, cara, ele fez... eu não sei se vocês viram, ele fez o Los Angeles Cidade Confidencial, que é um filme... Los Angeles Cidade Proibida. Cidade Proibida, isso. Ele fez Marte Ataca. E fez o Mundo de Andy, né, cara? Ele tá no Mundo de Andy? Não, mas ele fez o Mundo de Andy porque o Andy Kaufman, na vida real, ele fez aquele seriado com o Danny DeVito e o Christopher Lloyd, o Táxi. Então ele tinha que estar no filme. Ele fez uma ponta no filme. Não, ele fez o empresário do Andy no filme. Ele não repetiu o papel no Táxi. Porque ele foi o produtor do filme e produtor do Pulp Fiction, lembrando. E aí, pra produzir o Mundo de Andy, ele falou, eu faço o Mundo de Andy, mas só se eu puder fazer o papel do empresário, que na verdade foi o empresário também dele e do Jerry Seinfeld, cara. Pra quem fala que o Jim Carrey não é bom ator, assista, claro, ele faz filmes, comédias suadas, mas ele fez o Mundo de Andy, ele fez Show de Truman e Cine aquele Majestic. da Cine Majestic e aquele da mulher de cabelo azul, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, eu tive. Só interpretação top. Vamos falar da Michelle Pfeiffer, vai? Vai, Leandro. Fala da Michelle Pfeiffer, Leandro. O quê? Gostosa pra caralho. Gostosa. Ela faz filme também, é verdade? Não. Seguinte, essa roupa da Mulher Gato, a Michelle Pfeiffer, ela usou 60 trajes da Mulher Gato pra fazer o filme. 60. Eu ia falar isso, cara. É inacreditável essa estatística. Ao custo de $1.000 cada um. Por quê? Porque a porra era tão colada a vácuo no corpo dela que não dava pra colocar, tirar e colocar de novo. Ela vestiu uma vez 60 e mil estragar. dólares? Calma aí, $1.000? 60 mil dólares? $1.000 cada um, roupa dela. 60 no total. Caralho. Porque não dava pra vestir a roupa duas vezes. Vestiu uma vez, só tira rasgando aquela porra. E aquela da mulher gato lá, Harry, como que é aquela atriz Halle lá? Berry. Halle Berry. Já ia rasgado, né? Era mais fácil, né? Eu nunca vi essa Mulher Gato. $30 ali naquela roupinha mequetrefe lá e no filme. Cara, jogar uma bomba na cabeça dos ouvintes agora, vocês que já olharam as fotos da Michelle Pfeiffer no Mulher Gato e tal. Fiquem agora mudem isso, muda o canal e imaginem naquela roupa a Gina Davis. Eu gosto da Gina Davis, cara. Mas quase foi, cara. Quase a Gina Davis foi a Mulher Gato. Ela. A gente tem alguns problemas aqui, porque o pessoal fala que a Gina Davis tem cara de bolacha Maria e eu adoro, eu acho ela linda. E... Cara, se ela tem cara de bolacha Maria, quem gosta de bolacha Maria vai adorar comer. Exatamente, põe no leite, passa no leite e manda ver. E aí o que acontece? A gente treta sempre que eu falo que a Sigourney Weaver e a Gina Davis são deliciosas. Não, Sigourney Weaver não, mano. A Sigourney Weaver e a Gina Davis Você eu viu ela acho de calcinha no Alien, deliciosas. ela não, eu tinha mais feito que ela, cara. Lembre-se, você treta com o Lei. Eu gosto da Sigourney Weaver. Ótimo. Não, agora ela é com a atriz, agora que ela é gostosa, é isso que você tá querendo dizer, Maurício? Gostosa, um espetáculo de mulher. Uma loucura. Ah, Quem, não, você tá olha maluco. só, e quem mais passou por esse papel e recusou? A Demi Moore não quis fazer. Cabia, hein? A Nicole Kidman não quis fazer. Porra. E no começo, quem estava sendo considerado pro papel, aí vocês vão se torcer na cadeira. A Susan Sarandon, cara, foi cotada pra isso. Só que na época ela tava com quase 50 anos de idade, então... Ela sempre foi velha pra mim, cara. Os estúdios chegaram e falaram assim, pô, anos 90, sabe? Você tem quase 50. Não bate. Vai virar a mamãe do Batman. Nos anos 90, Lê. quase 50 era muito velho. A Meryl Streep também foi cotada. O Tim Burton queria ela e o estúdio vetou. Lê, Susan Sarandon, Lê, assista Fome de Viver. Assista White Castle, que ela dá pro Visão, de camiseta branca. Deliciosa. Aí em relação aos papéis recusados, sabe? O Pinguim, o Danny DeVito do Pinguim, eu acho, assim, o casting é muito em cima, muito perfeito, muito foda, muito legal. Sim. Mas quem foi considerado pro papel também?
o Bob Hoskins, do Roger Rabbit. Quem, o Mario? Mario Bros? O Christopher... Mario Bros. É ele mesmo, Mario Bros. O Christopher Lloyd, o John Candy, aí vocês... Aí, Lê, você, Lê! O Dustin Hoffman, o Marlon Brando. Cabia. Imagina o Marlon Brando. Cara, ia ser o filme... Olha, o filme ia ficar uma merda, mas olha, eu queria ser um que tinha assistido o set daquele filme. Que imagina no mesmo set de filme o Tim Burton e o Marlon Brando, cara. Imagina, o cara ia ser o pai do Super-Homem e o inimigo do Batman. Ia ser muito foda. Falando em pai e pinguim, quem ia ser o pai do pinguim nesse filme era o pinguim da série, o treinador do rock. Como é que é o nome do ator? Burgess Meredith. Burgess Meredith. Ele ia fazer aquela cena inicial, né, que mostra o pai dele jogando o moleque no rio e tal. Só que ele já tava muito doente na época e não conseguiu gravar. Mas era a primeira opção e ele tinha topado. Aí pegaram um cara qualquer genérico, uma pena. É o Pee-wee, cara, é o Pee-wee Herman. É o Pee-wee, é verdade. É o Pee-wee Herman. A gente tá falando dos filmes ruins do Tim Burton, tá aí, ó. Pee-wee Herman. E Alice no País das Maravilhas, né? E Planeta dos Macacos. Mas vamos parar de falar de filme ruim, né? Chega. Vamos voltar a falar da roupinha da Michelle Pfeiffer. Não, e os filmes da Michelle Pfeiffer que vocês gostaram? Agora faço a pergunta pra vocês. Cara, ela tem um filme. O Leandro é apaixonado por aquele filme que ela faz com o George Clooney e tal. O marido É legal e mulher pra caralho, batendo que é... Bosta. Especial. Bosta. Mas não é do dia especial, é outro. Pô, o George Clooney é um dia especial. É um dia especial, né? Não, esse é legal, mas tem um outro com... Ela fez um filme com Harrison Ford que é um terror. Revelação, que é sensacional. O filme... Gente, pensei que vocês iam partir pras coisas boas, cara. Ela fez Feitiço de Áquila. Feitiço de Áquila, pra mim acho que é o melhor Bruxas dela. de Eastwick, sabe? Sim, que ela também tá bem Ela fez Scarface, né, cara? Né? Ela fez Suzy e os Baker Boys, cara. Um filmaço. Pô, aquele Stardust é legal lá, o Stardust. Não, o Stardust não é legal. Eu nunca cara. vi Stardust, cara. Stardust... Desculpa, eu sou muito purista entendo. E eu vou falar pra vocês, eu não gosto e nem o Neil Gaiman. E eu falei que o Neil Gaiman ao vivo sobre isso. O que eu lembrei, aquele bem acompanhado. Ô, Mal, o que eu gosto também é aquela história de nós dois lá, a história de nós. Cara, você só gosta dos romancinhos. Leandro, você tá uma menininha, Leandro. Eu já te falei isso antes. Não, vocês estão com viadagem. Não, viadagem é isso que você tá fazendo. Você é uma menininha pra cinema, tá bom, cara. Dangerous Minds, pode ser? Do Coolio, a música do Coolio. Sensacional aquele filme. De Caso com a Máfia, é um bom filme, cara. É um filme divertidinho. Eu gosto do filme por vários motivos que não tem nada a ver com qualidade cinematográfica, só porque eu acho um dramalhão do caralho, na verdade, mas tem coisas no filme que eu gosto muito, que é um filme chamado A Casa da Rússia. Do John le Carré, né? Com o James Bond, né? Sean Connery. Ruim. Eu acho ela tava numa fase de fazer uns filmes meio popularzões, assim. Ela fez uns anos antes, ela tinha feito Conspiração Tequila também. Eu não gosto desse filme, cara. Eu também não gosto. Bom, cara, mas assim, o filme que ela tá mais gata e gostosa é Como Mulher Gato, né? Ela nunca fez um filme assim com sex appeal tão lá em cima que nem esse, né? Não, mas como... Depende do que você chama de sex appeal, porque, tipo, eu acho Feitiço de Áquila um negócio sensacional. Não, mas assim, ela tá linda, mas é um filme... A melhor cena dela é no Stardust. O bumbum no Stardust também. Caraca. É isso que eu ia falar. Você pode até não concordar com a adaptação do filme em si, mas ela tá linda no Stardust. Linda. Ela é linda. Pra idade dela, e aquela cena, a gente até gravou, né, um queda de braço de quadrinhos, Marvel vs DC, deu fim. A gente discorreu todos os filmes da Marvel e todos os filmes baseados na DC. E ver quem ganhou. Tá, tudo bem. Ali ela mostrou a bundinha, mas entre mostrar a bundinha com aquele CGI e tal, tudo bem. Mas ia usar a roupona de couro e ficar deitado na cama se lambendo, eu acho que ela tá mais gostosa nesse filme. Não, claro, o Batman Retorno ganha, né, cara? Claro, não vamos... Bom, melhor ator do filme, Christopher Walken. Concorda ou não? Sem sombra de dúvida. Esse cara é assustador, né, cara? Ele tem... Você olha pra ele e você não consegue ver ele como mocinho, né, cara? Ele é o vilão, ele tem cara de vilão. Ele é um puta ator.
Ponto. Não tem. Todo filme que ele tá, não importa a participação que ele faz, ele rouba o filme. Ele rouba o filme pra ele. Tem até um clipe que passava no MTV que ele ficava dançando. Cara, o Praise, né? Do Fatboy Slim. Puta que pariu, cara. Eu adorava esse ator na época, cara. Ele é sensacional, cara. Melhor filme dele. Só uma pergunta, tá vivo, né? Tá vivo. Pronto. vivo. O secador mor já matou o Christopher Walken. Não, esse aí tá. O melhor filme dele é, claro, Pulp Fiction, que ele faz ele conta do relógio pro Bruce Willis. Melhor filme pra mim é aquele baseado no Stephen King, cara, A Hora da Zona Morta. Esse filme é foda. Porra, mas se comparar com Pulp Fiction é um pouco de exagero, não é não, Deus? É que não tem comparação, são coisas completamente diferentes, cara. Sim, por isso que eu tô colocando assim, o melhor filme dele. Ele faz uma ponta, mas é o melhor filme que ele participou. E o Leandro, eu sei que gosta muito do Canguru Jack, né, Lê? Sensacional, né? Pega leve. Olha. Ele tá no Clique do Adam Sandler, que é um filmaço. É um filmaço. Legal, cara, ele tá no Franco Atirador, né, cara? Ele e o Robert De Niro no Franco Atirador. Cena de roleta russa, cara. Aquele filme é barra, velho. E Anjos Rebeldes 1, 2 e 3 também, que ali ele é o personagem principal mesmo, né? E ele trabalhou com o Tim Burton na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é um filme bom. É um filme legal, é um dos filme legal. É um dos filmes que eu mais gosto do Tim Burton. Isso, e ele inclusive é, né, o cara que dá nome ao título, né? Dá título ao filme, né? Ele é cara, mas, tipo, como protagonista, cara, vão tentando, porque, tipo, melhor que o Johnny Smith, cara, no original, tipo, que teve a refilmagem da Hora do Zona Morta, né? Que sim. No Brasil chamou O Vidente. A série, né? A série. Né? Mas, tipo, ele é muito... Os dilemas que ele enfrenta no filme, eu acho... Eu acho muito foda. E tem um filme que tem uma das melhores cenas dele, cara, que é o Amor a Queima-Roupa. E fora que... Desculpa, e fora que o Hora do Zona Morta é dirigido por um favorito meu da casa, que é o Cronenberg, né, cara? Sim. Que nós já fizemos o podcast sobre a mosca, né, cara? Filmaço. Com a gostosa da Dina Davis. Mas eu tava falando, ele fez o Amor a Queima-Roupa, que é aquele roteiro do Tarantino que o Tony Scott dirigiu, né, cara? Que, putz, embora o Tony Scott seja um cara hiper comercial pra caramba, é um dos diretores que eu mais curto, cara. É que o roteiro do Tarantino fica fácil, né? Mas, e tem uma cena dele com o Dennis Hopper naquele filme que é foda. Tem namorada? Sim. Está falando de coisa séria? Não, eu tive, mas não deu certo. O que aconteceu? Espera, eu acho que sei. Escondeu algumas coisas dela. Não, contei tudo. A verdade assusta? É que há duas verdades. Ela teve dificuldade em conciliá-las porque eu também tenho dificuldade em conciliá-las. Sim. Sabe, a Vicky... Vicky? É patinadora ou aeromoça? Não, era fotógrafa de jornal. A Vicky então tinha razão sobre a sua dificuldade com a dualidade. Olha, se eu disser que sim, vai achar que eu sou Norman Bates de psicose, que não vai me deixar beijá-la. São os ditos normais que sempre desapontam a gente. Os doidos não me assustam. São autênticos. Só um detalhe interessante. O pessoal fala dos games do Batman agora, não sei o que é legal pra caralho, que é do Play 3, não sei o que.
Mas, porra, o Batman Returns, tanto do Mega Drive quanto do Super Nintendo, eram bons pra cacete. Se esse Marcelo chegou a ver na época. Cara, eu não lembro do Batman Returns. O do Mega Drive era um plataforma e do Super Nintendo era um beat'em up, cara. Os dois eram bons pra caralho. Que foi a época que eu parei de console, entendeu? Foi mais ou menos nessa época, 92. Então, tipo, eu migrei pro PC e lá fiquei até 2004, entendeu? Bom, hoje você não é mais PC Gamer, então a gente não precisa te xingar, Parada. Mas o fato é o seguinte, geralmente, nas novas gerações, quando fazem filme correndo pra um game pra ser baseado num filme que tá no cinema, costuma dar merda. Mas na época do Nintendo, do Mega Drive... sempre foi o único personagem que sempre teve jogo bom, cara. Não, mas mesmo as adaptações de cinema costumavam ser boas naquela época, né? Que hoje precisa de mais tempo a produção de um game e tal. Aí quando eles fazem correndo, costuma dar merda. Naquela época não, é plataforma e tal, faz um negocinho legal, uma história legal. E tinha muito filme bom baseado em games naquela época também. E também a gente era menos chato e menos exigente na época, né? Bom, vamos falar de grana, cara, nesse filme? Fez dinheiro pra caralho, não fez não? Porque eu sei... Ele só teve por causa do primeiro. Ele teve a continuação porque o primeiro já fez grana. O primeiro fez grana pra Não, cacete. mas ele se pagou, Sim. se pagou bem, cara. Não, ele bateu o recorde de estreia. O orçamento do filme foi estimado em 80 milhões de dólares e ele fez uma receita de quase 270 milhões no mundo inteiro. Mas só no Então, primeiro fez final de dinheiro. semana, ele fez quase 50, assim, que era o recorde na época. Aí no ano seguinte saiu o Jurassic Park que bateu esse recorde. Agora, vocês têm que entender uma coisa, e aí, vamos lá, qual o problema que esse filme tem, e que gerou pra Warner, e que degringolou nos filmes do Schumacher? Vocês lembram do primeiro Batman, quando saiu, e o que tinha de merchandising do primeiro filme do Batman era uma coisa de louco. Eu lembro que eu citei que eu tive desodorante do Batman, entendeu? Sim. O filme é super dark, né, cara? Muito mais do que o primeiro filme do Batman, né? Mas mesmo assim, bonequinho do Batman, sempre quando sai filme, vem de boneco, né, cara? Vou te dar um exemplo. O bonequinho do Pinguim, a Kenner, que tava com a distribuição dos bonecos baseados no filme, teve que fazer um boneco baseado no Pinguim dos quadrinhos porque não conseguia vender que rejeitou o design do Pinguim do filme. Porque era grotesco, né, cara? Pra caralho. E estranho, não vendeu o bonequinho, mas que eu falei, os dois games que saíram nas duas plataformas de videogame na época que era concorrente, o Mega Drive e o Super Nintendo, os dois games foram bens, cara, e deve ter vendido. Mas o público de videogame é muito diferente, né, cara? O público de videogame tá acostumado. Se o público de videogame só gostasse de personagem bonitinho, sei lá, o que seria do Blanca? Por exemplo. Agora, uma coisa, o Pinguim desse filme, depois dele nunca mais teve Pinguim, né, nos filmes do Batman, certo? Ninguém se atreveu. Mas eles tinham essa mania, né? Tipo, usava o vilão num filme, o vilão não podia mais ser usado. Não, tudo bem, mas houve, né, novos Coringas, Mulher Gato, Duas Caras. Coringa é mais, né? Pinguim parece um vilão secundário, né, cara? Não, o Pinguim sempre foi foda, mas a questão é que eu acho que o Danny DeVito fez um negócio, uma coisa tão dark, tão foda, que eu acho que fechou ali o personagem. Eu acho que o fato Depende, eu discordo um pouco porque até aí o Jack Nicholson fez uma versão que eu achei sempre muito over, mas se achava que era a versão definitiva, cara. Daí chega o Heath Ledger e chuta um pau da barraca e pronto. Não acho. Mas é de se esperar você falar. Você prefere o Stallone, né, meu amigo? Sim. O Jack Nicholson foi melhor que o Heath Ledger como Coringa. Foi. Ele mudaram o nome dele, cara. O Jack Nicholson tem uma coisa no contrato dele, nos contratos dele, que os personagens dele nos filmes tem que se chamar Jack. Pra quando falarem com ele, Jack, ele sabe que é com ele, né? Que nem o Homer, né? Quando fala com ele, quem é comigo? Daí ele chama, acho que ele chama Jack Napier. Jack Napier. Jack Napier. E daí ele é o assassino do Batman, cara. Daí acabam com a cronologia oficial. Não, tudo bem. O John Till que mata ele. Tudo bem, mas aí é um fã de quadrinhos falando, Delfim. Aí é um fã de quadrinhos falando. Eu tô falando especificamente da atuação daquele Coringa. Tudo bem, não respeitou o personagem, mudou um monte de coisa, tudo bem. Mas a única coisa
que teve de diferente do Jack Nicholson, a desvantagem do Jack Nicholson em relação ao Heath Ledger é que ele não morreu logo depois do filme. Por isso que o outro virou eu vou falar uma coisa que vai deixar todos os fãs de Jack Nicholson agora horrorizados, querendo me matar na rua. Inclusive eu. Inclusive você. Ah. Meu, esse Coringa é gordo. O Coringa nunca foi gordo, caceta. O Batman nunca teve 1,50m e tem no filme, cara. Sim, eu também tenho esse porém, mas tipo, o Batman baixinho você resolve com um salto, o cara magro você não resolve com uma cinta. Porque a cara dele fica gorda. Nossa, cara. Então, mas quem poderia fazer um Coringa melhor do que esse aí? Não tem, né, cara? O Heath Ledger. Mas tudo bem. Não tem. Porque eu acho que Coringa no cinema, hoje em dia, nos filmes do Batman e Superman, no universo da DC que estão criando agora, não se prevê nada de Coringa, né? Claro que se prevê, é o Jared Leto. Não, Coringa não, desculpa. Pinguim, eu tô falando do Pinguim. Não. Coringa vai continuar existindo, eu tô falando Pinguim. O Pinguim morreu, eles tiraram ele da história. É que o status do Pinguim atualmente na DC... ele é um mafioso, né, cara? Ele é um mafioso, a família dele ainda é importante, ele tem um status de poder equivalente ao do Lex Luthor em Gotham City, sabe? Então, basicamente, ele era um chefão da máfia, entendeu? Que, aliás, é uma saída muito boa. Você faz um chefão da máfia que o apelido dele é Pinguim. Pronto, tá aí a sua ameaça, cara. Não tem nada a ver dessa história do filme, então. Não, mas peraí, ele não é deformado nos quadrinhos? Aliás, nunca foi, né, cara? Se você for ver, nunca foi. Ele é baixinho, troncudo, atarracado e tem um nariz. E um nariz vamos combinar que o nariz uma bela não napa. Combina, né? Mas não foi criado de esgoto por pinguins. Mas não é esse negócio, ele é meio ruim, tem nadadeira. Isso é do. Ah, que pena, cara. Eu gosto dele assim. A mesma coisa de Michelle Pfeiffer. A mulher gato não é uma secretária de futuro que foi jogada de um prédio e bateu a cabeça e ficou lelé. Não, ficou lelé. Lamber a boca dela. Roubar as coisas. E é apaixonada pelo Batman. Na época do Frank Miller, ela era prostituta, né, cara? Então só eu tô achando que esse filme é melhor que os quadrinhos? Hã? Porra, pensa que legal, cara. O cara chama Pinguim, ele é uma criança deformada que parece nada dele. Ele tem pinguins de estimação que obedecem ele, tudo que ele manda os pinguins fazer, eles fazem. A minha opinião... E ele parece um pinguim. A minha opinião em relação ao filme do Batman é a seguinte... Como apreciador de quadrinhos, eu fico assim, puta, cara, mudaram tudo, cadê aquilo tudo, que eu via? Mas é aquilo que eu sempre falo, vamos ver o filme. E como filme, assim, em termos de design, de fábula, é algo muito legal de se ver. Tanto que esse filme é muito elogiado, muita gente até fala que é melhor que o primeiro Batman do Tim Burton. Exatamente. É bom deixar claro aqui que o Paradela escolheu a pauta, viu, ouvintes? Tava demorando pra você elogiar esse filme, porque... Não, cara, mas assim, eu acho ele muito interessante em termos de fazer um filme, em termos de design, em termos do que você tá contando a fábula. Se você fechar os olhos e esquece que não existe Batman, que nunca existe Batman, e que isso é um negócio criado pra tela, é um negócio muito interessante. E deixando claro que é um filme de criança. É um filme pra criança. É um filme de criança. Porque era naquela época dos super-heróis. Se você for pensar nas fábulas antigas que eram contadas, as fábulas dos irmãos Grimm, ali o negócio era barra pesada. A coisa foi meio que Disneyficando, vamos dizer assim. E mesmo assim eu acho injusto que alguns filmes da Disney, os iniciais também são bem pauleira pra criança, cara. Mas esse filme, tirando a figura do Pinguim ser meio grotesca, não tem nada assim que criança não pode ver. Tem umas piadas, né, cara? Tem mais piadinha, até os assassinatos que o Batman vai cometendo é feito tudo em tom de piada, né, cara? Mas é um filme infantil, não dá pra... O pessoal compara com os filmes novos do Christopher Nolan e tal. Mas porque os adultos de hoje adoram esse filme. Mas pra criança, os filmes originais do Batman são mais divertidos do que o novo. Mas eu queria falar uma coisa. Na época, esse filme não era considerado para criança. Esse filme era considerado mainstream. Esse filme era considerado para adulto, apesar da classificação dele ser para 12 anos. Pra família, pra família. É que, na verdade, né, é aquela coisa, desde a época do Star Wars, os filmes blockbusters, é algo meio voltado pra molecada, né, cara? De criança dos 10 até adolescente de 17, entendeu? Era essa depois daquela dentada que o Pinguim deu
no nariz do cara ali, bicho, aquilo lá me chocou, cara. Cara, é bizarro, né, cara? Ela muito deitada legal, ali. muito legal. Mas tem várias insinuações de sexo no filme. Sim. Insinuações de Tem, nudez. mas são insinuações, então. O pai pega e o filho não entende, Cara, entendeu? E aí insinuação, passa. Mas você tem ainda assim, tem palavrão pra caramba nesse filme. Insinuação, Tem- vamos lá. Nós temos um pinguim andando com uma mão decepada uma hora no filme, cara. É, ele entrega a mão decepada pro cara apertar ainda. Cara, usa como Ah, própria ainda. Normal. Agora, mudaram a história do pinguim e mudaram a história da mulher gato. Vamos falar um pouco da história da mulher gato que o Delfim começou. O que aconteceu com ela? Ela caiu do prédio, morreu, entre aspas. Ela era secretária do Christopher Walken. É, uma secretária boba, tímida, tal, frustrada, solteirona. Ela cai do prédio e morre. Alguns gatos, ela tinha um gatinho em casa. Ela tinha um gatinho em casa, mas não tinha nada de um relacionamento estreito com gatos, alguma coisa assim. Não, ela era uma mulher normal que tinha um gato. Ela era uma solitária que tinha um gato, em vez de ter um filho. Mas isso é típico, né? Mulher que não consegue ter filho tem gatos. Isso aí é fato. Aí eu já não entro nesse mérito. Aí é de você. Tá bom, eu lembrei de umas 4 ou 5 tias minhas que tem gato. E não Ah, tem tá. Tiazona solteirona, cat lady, aí tudo bem, pronto. Aí- Contextualizou, vai. Agora a questão é, os gatos lambem ela e ela de repente ficou com poderes mágicos, porque ela toma 7. Xixi de gato é foda, mano. Ela toma 7 tiros e não morre, porque ela tem 7 vidas. O quê? Ela tem 9 vidas, né? Que o americano é 9 vidas em vez de 7, né? É que aquele cor deve ser foda, né? Ah, eu vi dublado e Pô, ele esse fala gato sério. brasileiro é ruim até nisso, né? Porra. É. É porque uma já tá contando fora porque vai virar tamborim, entendeu? Ah! Nossa, tá E foda. outra vai virar churrasco. Como é que eles fizeram aquela cena? Eles treinavam os gatos a só comer ali. Eles passavam atum num manequim, tinha um manequim vestido com... um manequim com a peruquinha e tal. Eles deitavam ele ali naquele estúdio, passavam atum no manequim inteiro e os gatos iam lá comer. Eu vi uns Quer gatos, dizer que eles 3 passaram- gatos arremessados ali, ó. Vamos entender. caras Eles jogaram. passaram atum na Michelle Pfeiffer. Isso, e aí no dia de gravar eles passaram atum na roupa da Michelle Pfeiffer, passaram atum na boca da Michelle Pfeiffer e o gato foi lá e deu um beijo nela. Cara, vamos uma parte. Vamos bater palmas pra Michelle Pfeiffer, que além de tudo, ela topou umas roubadas nesse filme. Ela comeu um passarinho, Com né, cara? certeza. Botar passarinho na boca, cara. Aquela cena não é CGI, ela botou um passarinho na boca e cuspiu pra poder... Mas, calma, Estamos falando de 1992, não tem CGI, meu cara. Cara, mas me diz uma coisa, foi improviso dela esse bagulho de passarinho? Não, né? Tava no roteiro? Ah, claro. Ah, você vai abrir e botar botar um passarinho. pássaro na Tinha um boca. passarinho na cena, né? Não dá pra não ter um roteiro, ela ia tá passando o Ela ia passarinho. pegar né? o passarinho na Deixa mão eu e ficar explicar. apertando, insinuando Não, que ele ia deixa eu apertar ele, alguma coisa assim. Não que ele ia Não. meter na boca. Deixa eu explicar pra você. Ela nunca gravou colocando um passarinho na boca. Você viu a cena dela colocando o passarinho na boca? Não tem. Tem ela cuspindo. Tem ela cuspindo. A cena é assim: põe o passarinho na boca, liga a câmera, abre a boca, o passarinho sai. É, porque provavelmente pra pôr passarinho na boca foram 3 caras segurando ela ou Não, abrindo a boca. mas não é que nem no filme que ela chega e põe. Ali ela não tinha nada, né, cara? É uma cena difícil de fazer, cara. Principalmente pro passarinho, né? Cara, que tenso, hein, cara? Agora ela acorda boba, certo? Ela acorda um completo idiota, vai pra casa, não sabe o que tá acontecendo. Então, a mulher gato nesse filme dá pra dizer que ela é não vou dizer zumbi, mas é até uma coisa sobrenatural ali, certo? Esquizofrênica, vai. Não. Eu tô falando sobrenatural mesmo. Ela não morreu, ela morreu e voltou. Mas não morreu, ela desmaiou, Não, ela caiu. não, morreu né? aqui. Ela Outra morreu. coisa, ela não morreu, não. Mas o filme levanta uma séria questão de que qualquer mulher que toma uma porrada pode virar uma vila psicótica, né? Qualquer Não. mulher que cai de um Qualquer prédio, mulher que completa 40 anos, solteira, pode virar uma vila psicótica. Cara, é um negócio. Esse filme tem muito daquele lance totêmico, né? Do animal totêmico. Vai lá, traduz o totêmico pra nós. Tanto do pinguim, né, que ele tem características de pinguim e os pinguins acabam se afeiçoando a ele, como a mulher gato, que ela começa a ter características de gato e os gatos ficam cercando nela. Não, mas espera aí, são coisas diferentes. O ponto que eu tô colocando aqui é diferente. O pinguim é um cara que foi jogado no esgoto e não morreu. Tudo bem, o filme não explica como é que ele consegue o dinheiro, ele mora no zoológico, ninguém sabe. Ele consegue montar uma turma de palhaços. Você lê que ele foi adotado, durante o filme você vê que ele foi adotado por uma trupe de circos e ele era mais ou menos o psicótico dessa turma de circo. Então, E ele recolhe o lixo que as pessoas jogam no lixo.
Mas a família dele, a família Cobblepot, no filme e em todas as versões do Pinguim, ela é riquíssima. Sim, ela é, mas Cara, ele no filme ele não tem direito a nada. Não, Isso. ele sabe, ele sempre soube. A única coisa é que ele queria uma chance de poder se vingar. Tudo aquilo que ele fala que ele não sabe, ele tá mentindo, velho. Não, tudo bem. Peraí, a gente tá indo de um vilão pra outro. O Pinguim é um cara normal que tá se virando lá no esgoto. Depois a gente pode até esmiuçar isso. Agora, a Mulher Gato, ela é sobrenatural. É isso que eu tô querendo entender. Ela tem 7 vidas. Então, a Mulher Gato é um vilão? Não, aí é outra discussão. É a grande Essa questão. A Mulher Gato não é um vilão. A Mulher Gato é um jogador que entra no filme pra poder complicar o plot, cara. A Mulher Gato, num baralho, nesse filme, ela seria um Coringa. No baralho. Aí você tá misturando mais ainda as coisas. A Mulher Gato é o Coringa. Intencionalmente. Tá, a questão é a seguinte, vocês estão mudando pra não responder a minha pergunta. Ela tá viva ou tá morta na porra do filme? Tá viva. Ela, pelo amor de Deus, ela... amorteceu a queda. A neve Ela morreu. Eu acho que ela morreu e os gatos trouxeram ela de volta à vida. Ela tá muito viva, pelo amor de Deus. Ela tá vivíssima. Sim, ela morreu e voltou à vida. Não, mas tudo não bem, zumbi. mas morreu. Não, mas Eu acho que ela sobrenatural. não morreu. É coisa Não, sobrenatural. Eu acho que ela caiu e daí ligou um bipolar no cérebro dela, não morreu. Tá, Ligou, e depois sabe? Como é que ela consegue tomar tiro e continuar viva, Lê? Eu Não, é aquelas Vai que a bala. roupa de couro era de Kevlar, cara. Ah, tá não, bom. eu assumo a questão de fábula do filme, né? Então ela caiu, morreu e os gatos, vamos supor assim, energizaram ela de volta à vida. Não, O fato energizada no final do filme, que ela toma um puta choque e tá viva de novo. É por isso que eu tô falando. É sobrenatural essa mulher, cara. O fato é que tanto o Pinguim Mas- também mas tem eu umas acho que características Ela que foi veja como ele morre, o Pinguim. Ele morre e começa a ficar com calor, ele começa a babar, ele tem umas questões meio voltadas também a Pinguim, um pouco, entendeu? O Tim Burton decidiu chutar pra tudo que é lado nessa questão né, cara? de totêmico. A entendeu? DC tem essa coisa na era de prata dela, de que os vilões e os protagonistas das histórias, eles têm os poderes deles estão muito ligados às características dos animais, ou dos espíritos, ou dos São os recursos, totêmicos, ou da como mágica diz o Paradela. que deu esse poder, né? No caso de animais, são totêmicos, né? Que no caso são os 3 personagens do filme são inspirados por animais. Então, parece muito lógico que as características deles, a partir do momento em que eles assumem a máscara, se tornem as características. Aí eu acho que daí tem mais a ver com o fato do Tim Burton gostar do bizarro, do grotesco, do fantástico, do sobrenatural, do que discutir se ela virou zumbi. Exatamente, ele mandou o roteiro pra casa do caralho, assim vai ficar mais divertido, vamos fazer assim. Eu acho que é mais ou menos isso, é a base de tudo que o Tim Burton sempre se inspirou, desde a época que ele era cartunista lá na Disney, né, cara? E aí vem aquela questão em relação aos filmes do Batman dos anos 90. Enquanto nos quadrinhos o Batman estava ficando sério, a ideia era você fazer filmes sérios do Batman para poder se esquecer a fase camp, né? do seriado de televisão dos anos 60. Isso. Só que no fim das contas, a coisa foi descambando tanto que a série de filmes do Batman ficou mais camp do que os seriados dos anos 60. É que teve uma Daí espero coisa. que dar um reboot e chamar o Christopher Nolan. É que teve uma coisa, né? O grande problema que esse filme enfrentou foi aquilo que eu falei da questão dos bonequinhos. O filme foi muito dark e em licenciamento eles, apesar do filme ir bem de bilheteria, mas a grana que essa firma faz é em licenciamento, Leandro. Porque, cara, imagina lençol, imagina boneco, imagina McLanche felizes. Eu teria um lençol com a Mulher Gato Cara, desenhado. eu tive um lençol do Super-Homem, cara. Ia ter que lavar toda semana, mas Desenhado pelo Garcia Lopes. O Delfim sabe. Delfim sabe? Peraí. Ele foi na sua cama? Peraí, Não, gente. Garcia Lopes. Peraí, gente. Colocada, mas... Ok, Vamos o explicar. Delfim sabe quem é o Garcia Lopes. Ah, tá, entendi. Bom, falando em lençol, deixa eu fazer uma curiosidade aqui pra gente tornar esse cast um pouco mais hétero. A Mulher Gato, ela tinha posters da Mulher Gato nos pontos de ônibus nos Estados Unidos, né, na época do lançamento do filme. E a Warner teve um prejuízo desgraçado porque todo dia eles tinham que repor, que os posters eram roubados toda noite. Escurecia, cara, porque era simplesmente uma Mulher Gato em tamanho quase natural com aquela roupa de couro espremida pra caralho. E hoje esses posters estão valendo uma fortuna, tem algumas unidades no eBay até hoje à venda.
item de colecionador. Porque a roupa dela era tão apertada que ela passava mal dentro da roupa. Ela usava, tipo, meia hora e corta, porque ela tava passando mal, ela não conseguia Corta a roupa respirar. dela mesmo, né? Corta E corta a tesoura roupa pra- toda. Fora. O status do Mulher Gato nos quadrinhos, desde do Frank Miller, das obras do Frank Miller, tem subido, né? E atingiu uma espécie de auge com esse filme. E daí vem a Halle Berry e enterrou tudo, né? Mas aí que tá, a Halle Berry... E no Brasil a gente conseguiu ter mais uma enterrada, né? Porque no Brasil teve aquelas séries de televisão Da Warner, né? de Gotham que o Silvio Santos fez o favor de chamar a série de Mulher Gato, sendo que esse personagem nem tava na série. Ah, eu não vi. Era Birds of Prey lá fora. Ali Birds no of Brasil, Prey chamou Mulher Gato. Mas a Mulher Gato da série dos anos 60 era uma mocinha com Qual uma delas? tiara. Ah, Qual não delas? lembro. Tem 3. A Merryweather, você tá falando Cara, da... eu não sei, eu era muito novo, eu era a minha fase muito novinho, pré-puberdade total, mas eu pagava um pau, aquela mulher me atraía de algum jeito, As cara. 3 atraíam. As Era uma três. roupinha roxa com uma tiara com as orelhinhas assim, e eu ficava encantado com aquela tia, cara. Weather, a Eartha Kitt, qual que era a outra? Meu A Deus. Julie Newmar, pelo amor Julie de Deus. Newmar, é verdade. Ela que é a principal. Ela que é a principal, verdade. Deve ser essa então. E o rabo, né? O rabo pendurado. O rabo pendurado. Isso. Que loucura. Chegamos ao rabo da Mulher Gato. Quem cresceu em fazenda se acostuma a sentir atração por coisas com rabo, faz parte. Meu Deus, que coisa. Não, eu não acredito que eu escutei essas Uma coisas. papo pra ficar hétero, filosofo. Ai, cara, o mal é orgânico. Caraca. Mas as cabrinhas eram todas fêmeas, tá? O mal é orgânico, lembrando que ele se chama carneiro. Olha lá. Mas, assim, só terminando aquilo que eu falei por ler, então como o filme não podia ter... o filme foi mal nessa questão de licenciamento, a própria Warner afastou o Tim Burton do terceiro, botou ele como produtor e contratou o Schumacher pra falar, olha, dá uma aliviada, deixa um pouco mais light pra gente vender boneco. Você vai falar desse filme ruim de novo. E o Batman Eternamente... E daí ele chamou o Stallone ou o Schwarzenegger? Não, eu tô falando do Batman Eternamente ainda, do anterior, do Jim Carrey. Eu vou falar outra heresia, vai. Hoje é dia de falar heresia sobre essa série. Isso. Eu acho que o Jim Carrey daria um Coringa melhor do que o Jack Nicholson. Não, se mata. Para, Cara, para, não. peraí, porque gostei basicamente dele ele era um Joker, charada como acoringado, né, cara? Um charada acoringado. Coringado. Parece que eu tô tomando um achocolatado de banana. Cara, porque o Charada e o Coringa realmente são dois personagens que se confundem um pouco. Tem uma semelhança, mas o Jim Carrey fazendo era um charada acoringado. Cara, E aquele o filme é Jim tão Carrey tava ruim. no Não, staff, e tava acoringado do César Romero. Ó, pra vocês terem Aí uma sim. ideia de como é difícil eu falar isso, tá? Mas vocês insistem em filme ruim. Aquele filme é tão ruim que até o Schwarza não tá bem, cara. Pra vocês terem uma Batman ideia Mas aí, do nível daquele mas o Batman Eternamente, que é com o Jim Carrey, foi a melhor abertura Ah, não é dos o mesmo Batman. filme, não? Não é o mesmo Não, filme. Não, Ah, o Jim não. Carrey e o... Sei lá, Ui. é tudo tão ruim. O outro Foi- duas caras lá, né? Tommy Lee Jones. Se eu não me engano, foi a melhor abertura. Eu não tô dizendo que rendeu mais dinheiro. Mas acho que sem fazer o ajuste de inflação, rendeu mais dinheiro. É esse que o Batman põe a roupa e aí dá um close na bundinha dele? Os dois, assim, bem os dois. colado? O Batman Eternamente e o Batman e Robin. Muito complicado. É o Val Kilmer, É. entendeu? Deu muito Não, dinheiro. mas o outro Como é o deu muito- George Clooney, né? Sim, mas como deu muito dinheiro, a Warner chegou pro Joe Schumacher e falou, bicho, é tu, velho. Põe esse filme, faz o que você quiser, deixa mais ainda infantil, vai que a coisa vai. E aí deu Batman e Robin, entendeu? Na verdade, deu mais ou menos a mesma proporção de dinheiro. Tanto o segundo quanto o terceiro filme lucraram mais ou menos 3 vezes o que gastou. Né? E não é só Isso isso. que é igual. Você consegue vender bonequinhos. Bonequinhos do Jim Carrey são palatáveis. Não, e todos a ambiência, vamos dizer assim, todo o design do filme é mais voltado pra criança, né, Ambiência não existe, Marcelo. Não. Totêmico tudo bem, mas ambiência não existe, cara. Mas tipo, o filme é mais colorido. Neon. O filme é colorido. Mas vamos voltar pro escuro, Vamos. vai. Curiosidades. Vocês sabem quem é Sean Young? Sei. É a menina do Blade Runner. do Blade Runner. Ela queria tanto ser a Mulher Gato que ela foi no estúdio, vestida de Mulher Gato,
pra falar com o diretor. Pronta, e ele teve que se esconder debaixo da mesa, da escrivaninha. Cara, ela foi até num talk show. Lá. Não sei se agora foi do David Letterman ou do Johnny Carson. Ela que nem o Nicolas Cage, que queria ser o Superman? Ela fez lobby. Porque ela... Lembra que a gente falou no FGCast 38 sobre ela, que ela ia ser a Vic Vale e ela caiu do cavalo e quebrou a perna. Foi a desculpa que deram porque cortaram ela do filme, né? Vocês lembram que a gente falou disso? E ela insistiu pra vir pra esse filme. Provavelmente, quando cortaram ela no primeiro filme, o cara deve ter dado algum tipo de promessa. Se tiver continuação, a gente conversa e tal. E ela se sentiu traída e ficou pressionando, correndo atrás dela. Cara, ela começou a ir em programa, em talk show vestida de mulher gato, cara. Tem essas imagens aí pela internet, cara. Virou um stalker. Ela ia ser Vic Vale, né, cara? Ela ia ser Vic Vale, ela tava filmando, caiu. Numa cena ela caiu do cavalo, se ferrou toda, cortaram ela do filme. E depois ele tinha escolhido a Annette Bening, que também é gostosa, só que acontece, ela ficou grávida. O Warren Beatty fez um favor e engravidou. E aí sobrou pra Michelle Pfeiffer. É aquele negócio, né? Tipo, ela vai ficar rica, vai ficar mais importante do que eu. Eu vou dar um jeito nisso. Deu. Fudeu com ela, né? Literalmente. As piadinhas aí. Essa é literal. Outra curiosidade, vocês lembram que tem uma festa fantasia no filme que é sensacional, né? Assim, as fantasias são muito legais. Tem uma mulher vestida de Mona Lisa, né? O cara com uma cabeça lá de prédio, sei lá que é. O outro é um museu na cabeça, umas coisas muito esquisitas. E é uma Gota, festa. É Gota. É Gota. E é uma festa fantasia. E quem são as duas únicas pessoas idiotas que vão numa festa fantasia sem fantasia? O Batman é Mulher Gato. O Batman é Mulher Gato. O que isso quer dizer? Justamente isso, que eles são o Batman e a Mulher Gato. Ali eles estão fantasiados de pessoas normais. Entendeu? A metáfora. Aquilo pra eles é uma fantasia, porque a alma deles, na verdade, não é aquilo. Eles são o Batman lindo, mal, e a Mulher Gato. lindo, Mas isso foi uma coisa que eu li isso na internet, né? Não, mas isso foi uma coisa que a DC adotou muito a partir do Frank Miller, né, Delfim? Sim. É aquela coisa, tipo, não é o Bruce Wayne que veste com uma máscara. A máscara é o Bruce Wayne. Falando em máscara, cara, eu preciso falar da parte mais ridícula desse filme. Que no final do filme, quando ele rasga aquela roupa, ele rasga com uma facilidade a máscara. Aquela borracha, dói. Ele faz isso. Cara, mas cadê a pintura dos olhos, cara? Eu voltei pra ver, eu não acreditei naquilo. Ele tava com o olho pintado de preto. Quando ele rasga a máscara, sumiu a pintura dos olhos dele. Nem fixa seu aí, Maurício. Cara, eu fiquei maluco, aí eu voltei pra ver e é isso mesmo. Ele tá falando com ela, porque o Batman, eu tava comentando no começo, ele é um bobão nesse filme. Ele vira pra ela e fala assim, ela quer matar o bandidão, e ele fala assim, não, vamos prender ele, vamos pra casa. A gente se merece, a gente é igual. Quer dizer, Batman não mata, porra. O Batman não pode matar. Mas o Batman queria casar com a Mulher Gato. O filho da puta queria casar com a Mulher Gato. Leandro, volta. Você não ia querer casar com aquela Mulher Gato, é isso? Senão se eu fosse um milionário bom vivan que nem ele. Né? Lê. Você disse que o Batman não mata? No primeiro, ele sempre não tem esse bagulho que ele não mata, ele prende. O Batman no primeiro filme soltou uma bomba dentro da fábrica lá, matou meio mundo de capanga do Coringa. E nesse segundo filme, eu até tuitei isso quando eu tava assistindo, botei assim, Batman entrou em cena não faz nem 30 segundos e já matou 3 meliantes. Vocês aí reclamando do Mano de Aço do Snyder. Mas ele queria, tudo bem, ele queria ali levar o cara pra justiça, ele vai ser preso, que é o certo. E aí ele fala pra ela, vamos pra casa, vamos casar, vamos viver junto, vamos juntar nossas trouxinhas e tal. Beleza, com o olho pintado. De repente ele arranca a máscara e tá sem, cara. E é um corte muito zoado, cara. Me diz uma coisa, pra falar em máscara, o carro dele do primeiro e do segundo é o mesmo, né? A roupa também é a mesma? O carro é a... Não, tem pequenas alterações. Sim, tem. Do que, no carro? Ou na roupa? Na roupa. Porque sempre quando tem um Batman novo, o símbolo do Batman dá uma mudada, dá uma estilizada, né? Sempre cada Batman eles mudaram o símbolo. Eles mudaram o símbolo nesse filme também. Mudaram o símbolo, né? E nesse filme a roupa dele é mais vagabunda. Ele tem uma roupa, ele tem um armário tipo do cara da mosca, tipo da Turma da Mônica, né? Com várias roupas idênticas, né?
E a forma como ele rasga a máscara, dá pra ver que aquilo lá é roupa descartável também, né? Ele usa e pega outra depois e vai que vai, né? Vocês estavam falando do Batmóvel, uma das poucas cenas desse filme que tem CGI é a parte da blindagem do Batmóvel, que é legal, pra caralho. Foda, Batmóvel é foda, velho. É o melhor Batmóvel esse, cara. Aquele tanque dos filmes do Nolan não chega aos pés desse aí, cara. Não, aquela hora que ele vira, bem no início do filme, tem um palhaço tirando fogo. E daí ele vira o Batmóvel e liga uma turbina atrás e põe fogo no cara ali, é sensacional. E mata. Aí você disse que não mata. Mata. E detalhe, como ele vira o Batmóvel, vocês lembram ou não? Tem um bagulho no chão. Tem um bagulho que levanta o carro e vira. Aquilo lá pra fazer baliza é uma maravilha, cara. Eu só queria falar uma coisa. Eu só queria fazer uma atenta assim. Eu gosto do filme, eu acho que é um filme divertido nessa questão. Sim, mas ele tem uma das cenas mais constrangedoras também da saga. Mais do que ele arrancando a máscara? Não, a cena que eu mais gosto, você vai falar, quer ver? Ó? Não, é o pinguim montado naquele carrinho. É que eu mais gosto, cara. Ele não é no arcade, cara. Isso é muito legal. Muito legal. Aquele carrinho que ele tá conversando com o Batman. E aí você tem em contraposto aquela coisa maravilhosa do Alfred e o Bruce Wayne pagando de DJs, né, cara? Ele põe o CDzinho que tem o Bat CD Player. É daí que surge coisa como Bat cartão de crédito. Entenda. Cara, é muito bom. E ele ainda faz scratch com CD. Ele faz scratch, é isso mesmo. Cara, eu olhei aquilo e falei, não, velho, não. Não, e eles hackeiam, né, os microfones da prefeitura, tudo lá da Batcaverna. Cara, mas os caras de DJ... Só um detalhe, essa cena do carrinho é legal pra caralho, velho. É muito boa. Carrinho, ele tá sensacional. E vale também falar do pedalinho que ele usa pra ser o patinho dele, né? O excesso do Tim Burton em relação ao Coringa, ao Pinguim, foi o que me perdeu um pouco do filme, entendeu? Mas é um filme infantil, para dela, você tem que lembrar, eu tô te falando, é um filme pra criança, ali, cara, eu achei que ele, agora eu vou tocar o foda-se, vou zoar. E ninguém chegou a falar, menos, né? E outra coisa, só antes duas coisas legais, que além do Batmóvel tem aquela Bate-Asa, não sei se o que é, né? Aquela navezinha que voa pelo esgoto, não é? Ali ele usa no final, um foguetinho, né? E o Batirangue dele, que ele no início do filme que ele vai matar os caras do circo lá, ele tem é Batirangue que chama, né? Que é o bumerangue lá do... Batirangue. Que ele coloca marca os 3 carinhas, tem 3 ou 4 carinhas, ele marca, né, no coisa, e joga o bagulho e vai, porra, sensacional, cara. Teleguiado, né? Ele é teleguiado o bagulho, muito bom, cara. E aí tem o lance dos pinguins com mísseis, né? Que é um negócio bem Dr. Evil, né, cara? Muito bom aqueles pinguinzinhos, cara. Pô, dá uma pena dos pinguins, né, cara? No final, quando o Coisa morre, cara, que os pinguins vêm arrastando o pinguim ali, cara, porra. Essa cena em si, eu não gosto muito das coisas do pinguim, mas a cena em si é muito legal, é muito bem feita. Porra, assim, os pinguins levando ele morto, cara, isso eu gosto bastante. Tem muito pinguim, porque fazer boneco de robozinho de pinguim é fácil. Porque basicamente o pinguim anda igual qualquer bonequinho chinês, xing-ling, que vende na 25 de março. No filme tem algumas cenas com pinguins de verdade, né? Tem aquele pinguim imperador gigantesco, que era um pinguim de verdade, que foi trazido, um puta de um esquema, avião refrigerado pra pegar o pinguim, levar até o estúdio e tal. E tem vários daqueles pinguinzinhos de mentira, né? Que é legal pra caralho. E tem uma curiosidade da produção, que tem uma hora que o pinguim era tão bem feito, que teve uma hora que tava os dois pinguins, o de verdade dormiu agarradinho, encostadinho no de mentira. Tadinho. Porque pinguim dorme juntinho pra se aquecer, né? E aí o pessoal da produção tava guardando os pinguins na caixa, ele pegou o pinguim de verdade pra pôr na caixa, assustou o bicho e tal. De tão idêntico que era os bichinhos, cara. E o bate-sinal tá legal também, né, cara? Só um detalhezinho, bate-sinal. É tudo igual o bate-sinal, pô. Aquela que a primeira vez que aparece, é uma cena linda, né, cara? Que aparece a cara dele assim, o bate-sinal na sala dele, cara. Esse plano é do cacete, sensacional, cara. É o melhor bate-sinal que eu vi no que aparece. Tem um monte de espelho, né, pra dar na cara dele. Né? E como ele enquadrou a cena, cara. Que o cara levanta olhando. Eu lembro que ela aparece no Mega Drive, essa coisa. Não, o que esse cara faz da vida, hein? Ele fica bebendo uísque, olhando pro chão na sala o dia inteiro, a noite toda. Olhando pro teto. No primeiro filme, pelo menos, ele ficava pendurado de ponta cabeça e tal. Nesse aí não, ele fica olhando pro chão. Mas é muito legal, cara. Porque você fala, pô, esse cara, eu sei que o Michael Keaton é um baixinho, mas nossa, agora ele ficou tão foda. Tudo caralho. Bom, galera, vamos ler as mensagens dos nossos amigos lá no Facebook, não? Bora lá. Vamos?
Só lembrando pra vocês que não sabem ainda, a gente sempre coloca no Facebook qual é uma imagem dizendo qual é o filme da próxima FGCast. Daqui a 15 dias a gente já indica lá no Facebook. Então você já pode entrar lá, descobrir qual é o FGCast que a gente vai gravar. Tem uma porrada, eu acho que esse daí bateu o recorde do Mad Max, foi o filme que teve mais comentários lá no Facebook, tá? Então não vai dar pra gente ler todos aqui, vamos ler algumas partes de alguns comentários, beleza? Pra começo de conversa, uma bronca que eu tomei aqui, tá? Chato pra caralho. Tem o Fernando Keller, ele entrou e já mandou: melhor filme do Homem-Morcego, você tá louco, tal. Os últimos são os melhores, eu vi todos. Aí eu acho que ele generalizou, né? Porque ele falou os filmes da década de 90 eram ruins. Dá pra dizer que o terceiro, o quarto filme estragaram mais ou menos o que a gente comentou que aconteceu com Matrix, Primeiro e segundo né? são sensacional, cara. O primeiro é ótimo, o segundo nem tanto. E os outros caiu pra caralho a qualidade mesmo. Ele tá falando que o do Nolan é melhor que a outra porque provavelmente ele deve ter 20 e poucos anos também e só viu os do Nolan. O Delfim, você não vai defender? Não porque aquele negócio. Isso é geracional. Uhum. Na época que os adultos da época dos anos 90, jovens adultos e adultos estavam vendo a série de filmes do Batman, esses dois filmes foram considerados estado da arte. Não custa lembrar que esses filmes concorreram, tá, em categorias técnicas, mas concorreu a 2 Oscar, a 2 BAFTA, chegou a levar são 5 prêmios Saturn, sendo que levou 1, né? Concorreu a gloriosos 3 MTV Awards, né? Sim. Não, então... isso que você falou de geracional... Não, mas o que você quer dizer é o seguinte... Isso que você falou de geracional é a mesma coisa que a série nostalgia? de TV. É isso, a série nostalgia? de TV, à época, a série de TV concorreu a M de melhor série de comédia. Uhum. Aliás, me diz uma coisa. Você que mandou essa mensagem. Cara, não tem trilhas sonoras como as trilhas sonoras de Herói do Danny Elfman, cara. Sim, a música tema do Batman... A gente não falou de trilha sonora ainda, mas tipo, Danny Elfman, a trilha do que fez a trilha sonora da série animada do Batman, dos filmes do Batman, das sequências, de todas as séries importantes da DC até a Liga da Justiça. Então, tipo, cara... se bem que os dois do Schumacher... Você não encontra isso nos filmes do Nolan. Não é marcante. Não continua a trilha o tema do Batman, do Tim Burton, não continua no do Nolan, não? Não, é completamente diferente. E pior. Completamente diferente. Eu não gosto tanto. Assim, tem coisas boas na trilha, mas não é marcante. Daniel Elfman é um mago das trilhas sonoras, cara. Cara, ele faz... muito bom. Se vocês procurarem as trilhas sonoras do Daniel Elfman, você vai ver quanta coisa foda o cara fez. Pra quem não lembra, o Daniel Elfman era o líder do Oingo Boingo nos anos 80. Sim, aquele maluco do Oingo Boingo. Bom, lê aqui mais um comentário da Leila Pinheiro, ouvinte nova. Leila Pinheiro. É sempre bom. Eu falo que é Leila, tá? Leila é uma cantora. Leila é a música do Eric Clapton, fantástico e tal. Leila Pinheiro. Se escreve Laila, se lê Leila, pelo menos na minha cabeça. Sabia. Descobri o canal de vocês há algumas semanas. Desde então já ouvi vários FGCasts antigos. Ok, Leila ou Laila, não ouve os muito antigos não, tá? Por favor. Ouve sim. Em todo caso, desculpa qualquer coisa. Estou adorando. Com relação ao filme, lembro de tê-lo visto ainda criança. Não tinha noção se era bom ou ruim, eu só queria ver o Batman. E tinha muito medo do Pinguim. Então, é isso que eu falei. Depois que o Pinguim... O Pinguim no início ele é legal, é engraçado. Depois que ele dá aquela freak, ele dá a dentada... primeiro ele vem comendo peixe, daí ele dá uma dentada no nariz do cara, eu tive cagaço. Falei, caralho, ele pode matar alguém, ele pode ir no pescoço. Eu acho que é a partir daí que o personagem... Eu vi sangue ali, acho que é a partir daí que o personagem realmente toma uma vibe freak, entendeu, Sim, cara? Ele tem umas próteses pra ficar com os dentes pontudos, não é? Então. É muito freak isso, cara. Não, é que eu falo, ali foi, acho que não sei se foi a única vez que apareceu um sangue, assim, sanguinário. Não teve muito sangue nesse filme, só na cena ele ficava vomitando umas coisas pretas também. Uma bile, nossa, cara. O personagem surta de um momento pro outro, assim. Que nem diz o meu amigo Toninho do Diabo. Ele é meu amigo mesmo. E daí ele fala assim:
Delfim, filme bom é filme que tem gore. Eu gosto de gore. Maurício também é isso, mas tem que ter peitinho também, senão não é. Bom, mais um ouvinte novo aqui, Matheus Santos. Véi, da hora esse filme, com certeza um clássico. Nunca comentei, então não tenho muito o que dizer. Eu ouço o cast de vocês há mais ou menos um ano e é um dos melhores, ao lado do Jurassic Cast e do Rapadura. Pô, valeu, Matheus. Obrigado mesmo. E ele elogiou que a gente fala de filme antigo, né? Ele não falou nada do Batman, mas como elogiou Marcelo, ele... O Maurício falou que só ia ler comentário que tivesse coisa a ver, né? Você viu que os comentários que tá lendo é só pro elogio, né? É, só do elogio, né? Esse elogiou muito, eu gostei. E eu vou ler de novo um comentário da Rita Azevedo, porque essa é ouvinte nova, mas ela tá comentando em tudo. Ela tá entrando nos casts antigos comentando, entrando no nosso canal comentando no YouTube, comentando no Facebook. Então a Rita merece. Vocês vão me bater, mas pra mim o Michael Keaton é o melhor Batman. Eu concordo. A gente vai bater palma, só se for pra você, porque você tá... concordo. Não tá sei se é que o Delfim falou, se é nostalgia, alguma coisa assim. Mas eu prefiro, cara. Eu não gostei mais no gosto. primeiro filme, como eu falei no começo. No segundo ele tá meio bobão, mas eu ainda acho que ele é o melhor Batman. Por enquanto, tá? Eu gosto muito dessa Gotham, cara. Essa Gotham combina muito e o Michael... Tá, mas falando especificamente do Batman, o Ben Affleck vem aí e vai ser foda. Além de eu achar a Michelle Pfeiffer a melhor mulher gato. Concordo também, mas olha com quem ela competiu, não dá né? pra comparar, né, cara? Cara, eu não. Cara, eu concordo que seja sensual, mas tipo. Aí a minha memória afetiva me faz ir pra série dos anos 60, cara. Eu acho que é a Julie Newmar. Mas, tipo, é uma outra mulher gato, é uma outra história completamente diferente. Não, cara, é aquele negócio, né, cara? Todo mundo tem o seu Batman, o seu Coringa, a sua mulher gato, cara. Tem pra muita gente o melhor Coringa é o Mark Hamill, né, cara? Bom, acho que só a única certeza que a gente tem é que o melhor pinguim é o Danny DeVito. Isso aí é unanimidade. Eu gosto muito do Burgess Meredith, cara. Eu também gosto muito do Burgess Meredith, mas tem que admitir que o Danny DeVito é melhor. Olha. Bom, vamos ler mais um aqui. Alex Ré. E é Ré com acento. Agora, por que ele tem esse apelido, eu não sei. Com Batman Returns, a continuação da dramaturgia ficou excelente. Lembro que eu tinha medo do pinguim quando ele aparecia. Todos nós tínhamos. O primeiro e segundo filme tem um acento aqui. Seguiram uma atmosfera sombria. Uma pena ter perdido isso com Batman e Robin. Aí virou zoeira, né? E sendo ainda mais infantilizado no último, onde o inimigo era o Mr. Freeze. Ali cagou. Porra, Schwarza. Por que, Schwarza? Se fosse o Sly, tava todo consertado. Tava assim. Cara, imagina o Sly fazendo o Senhor Frio no filme do Batman e Robin, cara. Cara, ia ser um outro personagem, mas... Cara, ia ser foda também. Eu fiquei imaginando o Sly fazendo o Exterminador do Futuro, cara. Sempre. Desde que eu vi aquele maldito pôster no último grande herói. Cara, eu não tenho palavras pra comentar o tamanho da blasfêmia que isso seria, mas tudo bem. É a mesma coisa que se você pedir pro Schwarza fazer o rock. Não dá. Não é blasfêmia, Maurício, que o próprio Schwarzenegger ou o Jack Slater amam os ele fala, esse cara é demais. Pô, esse cara é bem legal, hein? Mas sabe uma coisa que eu achei de todos esses comentários que eu tô lendo aqui, cara, do Facebook? Eu achei que ia ter gente descendo o sarrafo no filme. Não teve, cara. Não, eu tô vendo, tá todo mundo mostrando aqui. Cara. O Thiago Boss também, que também é o ouvinte nosso, que comenta pra caralho também, mal. Ele botou um texto enorme aqui, falando do Christopher Walken, falando uma porra de coisa aqui. E uma coisa que o Thiago falou que é importante, que eu gosto, eu sempre peço pro pessoal comentar, e ele colocou que é a ordem dos melhores filmes do Batman. O primeiro de 89, o segundo, O Retorno, e depois vem o Cavaleiro das Trevas de 2008. Ou seja, ele deixou bem claro que esses dois primeiros filmes são melhores do que os filmes do Nolan, na opinião dele. E depois ele ainda coloca Batman, o Homem-Morcego de 66. Esse eu não vi. É o Batman que fizeram o filme pra cinema. É o telefilme. Aquele que ele corre com a bomba pra um lado e pro outro, Isso. né? Eu só vi essa que tem o cena bate-repelente de tubarões. Isso, eu acho assim, uma coisa, no Batman Retorno, o Batman sabe se livrar melhor de uma bomba do que o Batman da série e o Batman do Nolan, né, cara? Ele põe no palhaço e joga pra ele morrer. E o Thiago botou aqui, o Keaton é o melhor Batman de todos, hein? Mas ele colocou, não porque ele é foda, mas porque não apareceu nenhum melhor. Ou seja, Ben Affleck vem aí, meus amigos, se preparem.